Hoje eu queria falar de outro assunto, que é diagnóstico de doenças relacionadas ao intestino. Primeiro de tudo, o que vocês têm que saber é que o diagnóstico de doença celíaca, de síndrome do intestino irritável, de alergias, de intolerâncias, tem que ser feito por médico e não por nutricionista. Então, se a nutricionista começar a vender aqueles exames malucos ou quiser te diagnosticar, troca de nutricionista. Ela está invadindo a profissão de outra pessoa, que é a do médico. Não pode. O tempo todo tem alguém me relatando que deixou de comer glúten e sentiu melhora de diversos sintomas. Porém, antes de deixar de comer glúten, não fez os exames para saber se era celíaco ou não. Gente, é um tiro no pé. Porque a ausência do glúten na dieta do celíaco pode negativar os exames que a gente usa para fazer o diagnóstico. Então, quer parar de comer glúten? Tudo bem, mas primeiro faça todos os exames para descartar a possibilidade de ser celíaco. Todo dia eu estou vendo serem lançados estudos relacionando aparecimento de doença autoimune, piora em marcadores inflamatórios, aumento da suscetibilidade a infecções, piora da defesa imunológica, tudo isso relacionada a uma condição chamada disbiose. Por que é que eu bato tanto na tecla da disbiose? Porque quando há um desequilíbrio de bactérias no nosso intestino, acaba que a gente fica com excesso de bactérias que fermentam, e então a gente tem aquela queixa constante de eu tô inchado, eu tô cheio de gases, eu tenho diarreia, eu tenho intestino preso. Porque acaba que com bactéria demais, tudo que você come vai fermentar, né? A gente tem um desequilíbrio em que as bactérias fermentadoras, especialmente coliformes fecais, acabam se reproduzindo de forma exagerada. E por que isso acontece? Por vários motivos. Principalmente por uso de antibiótico, por infecções intestinais que a gente às vezes tem e não cuida da forma correta, e também por má alimentação, contaminação, comer comida suja, comer excesso de açúcar, pouca fibra. Toda vez que tiver infecção intestinal, diarreia ou tomar antibiótico, tem que tomar probiótico. Toda vez. 100% das vezes que vocês tomarem antibiótico ou tiverem diarreia, tem que usar probiótico para não acabar com o seu intestino. Simples assim. Qual probiótico? Existem vários na farmácia. Tá? Eu geralmente, por indicação da gastro, eu uso Prolivia mesmo. Mas tem vários tipos, várias marcas. Geralmente eles são bons. Eu só não gosto muito de manipulado, porque aqui é Brasil e a gente não sabe lá muito bem que tipo de matéria-prima que vão usar nas farmácias de manipulação, né? Então, às vezes, o, entre aspas, de marca é mais confiável. Yakult não, tá? Probiótico de farmácia mesmo. E o tratamento para disbiose qual é? O tratamento é antibiótico. Por quê? Porque tem que matar o excesso de bactéria fermentadora com probiótico para recolonizar seu intestino e deixar uma flora intestinal mais equilibrada. É só isso? Só isso. Quem prescreve o tratamento? O gastro. É difícil achar um gastro que prescreva? Muito. Por quê? Não sei. Mas o fato é que com o intestino novo, boa parte dos sintomas da maioria das pessoas desaparece. E se não desaparecer? Se não desaparecer, vamos continuar investigando o que tem de errado. E aí, quais são as possibilidades? Alergias, intolerâncias, doença celíaca, doenças inflamatórias intestinais, como a doença de Crohn ou a colite ulcerativa. E depois, se não for nenhuma dessas doenças que tem um diagnóstico mais palpável, vamos dizer assim, com exames específicos para elas, como a doença celíaca tem a biópsia, a doença de Crohn tem biópsia, existem marcadores sanguíneos. Se todas as investigações resultarem negativo para todas essas doenças e se o tratamento para disbiose não surtir efeito algum, a gente começa a pensar em síndrome do intestino irritável. Por que é que ela é a última? Porque, infelizmente, não tem um exame específico para diagnosticar a síndrome do intestino irritável.
Além disso, os sintomas são vagos, comuns a várias outras doenças e a cara da disbiose. Então, se trata de um diagnóstico por exclusão, ou seja, a gente já pesquisou tudo, já tentou tratar o que era possível tratar e mesmo assim não houve melhora. A síndrome do intestino irritável, ela é uma doença que se comporta de forma diferente. Então também não tem um protocolo nutricional, uma dietoterapia específica para ela, porque o que faz bem para um pode fazer mal para outro. Então a recomendação geral é a alimentação saudável, o mínimo de porcaria, aditivo, industrializado possível, claro, né? Já que tudo isso é potencialmente irritante ao aparelho gastrointestinal. E a pessoa ir conhecendo os alimentos que podem disparar crises ou não. Então, assim, é muito comum que as pessoas tenham problemas com pimenta, com alguns tipos de vegetais, como espinafre, enfim, mas isso aí realmente varia de pessoa para pessoa. Porque em alguns casos mais severos de disbiose não adianta tratar só com probiótico. Porque não adianta colocar mais bactérias sem tirar as que estão em excesso. Então acaba que aquelas fermentadoras vão continuar fermentando. Por isso a necessidade do antibiótico, para matar o excesso dessas que fermentam. Então, antes de impor uma restrição na sua vida, uma restrição alimentar, que é uma coisa tão chata, vá atrás para saber se você precisa disso, para você não ficar doidão, inventando coisa que não precisa. Hoje em dia, as pessoas estão criando doença e vivendo como doentes sem precisar. Gente, isso é absurdo. Preocupem-se em ser saudáveis, em viver felizes e não ficar criando loucura sem necessidade. Pode acreditar em mim, restrição alimentar é um saco. Faça só se precisar mesmo. Preocupe-se em restringir porcaria, lixo industrializado e não comida de verdade. Deixe para arrumar uma intolerância a fast food e não a banana, pepino, beterraba, cenoura. Não façam food detective. Tenham um ótimo final de semana. Aproveitem. Saibam abrir exceção. E saibam também a hora de dizer não. Beleza?